me chamo Jordana, moro em Santiago e atualmente eu curso o segundo semestre do curso de Pedagogia pela Unipampa no Polo de Cacequi. Sobre o meu tema de aula, o meu plano de aula, eu escolhi um quarto ano do ensino fundamental. Os objetivos das aprendizagens seriam desenvolver análise de obras de arte dos artistas brasileiros para que se ampliem a linguagem artística. Esse seria o meu objetivo principal, a linguagem artística. Executar a pinturas de obras de arte, a fim de produzir releituras das obras, conhecê-las e explorá-las, além de desenvolver habilidades motoras finas. Conhecer artistas brasileiros e suas obras de arte, a fim de identificar os artistas, suas obras e suas produções. Produzir atividades em grupos para ampliar boas relações entre os colegas. Explorar a apresentação de trabalhos entre a turma, a fim de estimular a linguagem oral. Implementar a leitura de biografias, a fim de estimular a leitura e a escrita e a compreensão de variados tipos de texto. Incentivar a pesquisa, a fim de explorar o conhecimento de outros indivíduos no ambiente familiar e tecnológico. As estratégias didáticas que eu utilizaria seriam uma situação orientadora, que daria abertura às outras atividades, cartazes, explorações orais, textos informativos, leituras individuais e coletivas, interpretações escritas, interpretações de textos variados escritas e participações nos grupos. Seria só uma aula ou mais de uma? Eu acredito que teria que ser um projeto voltado para a área da linguagem artística e artistas brasileiros. O meu plano de aula partiria então da chamada, sempre diferenciada, trazendo a curiosidade sobre o tema. Por exemplo, eu perguntaria, ao invés de presente, qual a cor preferida dos meus alunos, né? Isso gera sempre uma inquietação. Após esse momento seria feito o momento da gratidão, por ordem da chamada, em quais o aluno da vez faria agradecimentos e pedidos gerais do que queria naquele dia, né? Ou para quem queria naquele dia. A situação orientadora seria um vídeo sobre a vida do Romero Brito, vida e obra. Ele é um vídeo curto, né, que já foi pré-visualizado, para que seja então feita uma exploração oral desse vídeo, né? Exemplos. Gostaram do vídeo? Alguém já conhece Romero Brito? Alguém já viu alguma imagem desse pintor? Alguém já viu, conhece essas cores? Quais as cores que ele utiliza? São imagens que remetem tristeza ou alegria? Quais figuras vocês identificam? Né? Então, de acordo com o que a gente pré-visualiza no vídeo, eu gero essas explorações orais. Após isso, seria feita a atividade Alunos Brito, com tinta têmpera e em grupo, tá? Eu dividiria os alunos em grupos de 4, ou então de acordo com o número de alunos que estão presentes na aula. Cada grupo terá uma imagem ampliada e em branco de uma obra do Romero Brito, e assim como os dados de curiosidades da obra, por exemplo, o dia que ele nasceu, por que a obra foi feita, onde ela foi exposta, para quem que ela foi feita, né? O ano que foi publicado, etc. E após identificar isso, o grupo vai pintar coletivamente. Depois eles vão assinar essas obras e apresentar para os colegas, falando sobre essas curiosidades, sobre que cor eles utilizaram, por que utilizaram. Depois seria feita a exposição dos cartazes, né? Cada grupo escolherá um ambiente, uma parede da escola, diversificado, para a exposição do seu cartaz. Após feito isso, os alunos terão um texto informativo sobre o Romero, né? Pedindo então que seja feita a leitura em voz alta e individual de cada um. E após a leitura, pinte o coração na imagem de verde ou vermelho. Então eu sempre tenho um objeto que eu utilizo para uma leitura, né? Após ser feita a leitura, nós vamos para a metodologia da leitura do texto, né? Primeiramente individual, como já foi pedido na folha, depois pela prof, e depois todos os alunos que pintaram o coração de verde e depois todos os alunos que pintaram o coração de vermelho, né? Assim, ampliar bastante essa parte da leitura. Após isso, perguntas escritas no caderno como uma atividade de interpretação. Por exemplo, marque um X no ano de nascimento de Romero Brito. Escreva esta data por extenso. Qual a cidade e estado que Romero Brito nasceu?
Com quantos anos Romero Brito fez sua primeira obra? Por que Romero Brito é um artista conhecido? Por que ele começou a pintar? Tá? Após isso, a correção dessas atividades e como uma tarefa, perguntar para o pai, para a mãe, para a família em geral, se conhecem alguns artistas da nossa cidade, do Brasil, artistas plásticos e de desenho, e anotar no caderno para que a gente possa pesquisar na próxima aula, né? Engajando já para o próximo dia ser feita uma pesquisa no laboratório de informática, enfim. Então, sempre engajando uma aula na outra para se concluir um projeto. Considerando sempre a flexibilidade, né? Do projeto, do plano de aula e das perguntas e dos questionamentos dos alunos. Aí, como você avaliaria a aprendizagem dos seus alunos e alunas, tendo em vista os objetivos propostos? Eu avaliaria a partir da participação dos alunos, observando o contato com os colegas, a compreensão da visão dos alunos sobre a produção individual de suas atividades em grupo, a leitura e a interpretação de cada aluno, visualizando as obras do autor, o que significam para eles, qual é a leitura que eles têm, ou seja, analisando de acordo com a capacidade e condições de cada aluno a sua linguagem oral, a sua linguagem artística e a sua linguagem escrita. É isso.